Quanto falta para o início da Terceira Guerra Mundial? Nós sobreviveríamos? Aqui é o Ivan Lima e nesse vídeo vamos analisar os últimos acontecimentos mundiais para determinar até que ponto estamos próximos de um conflito global. Talvez você se lembre dessa notícia. Ao final de dezembro de 2019, grupos de milícias em Bagdá, que eram apoiados pelo Irã, tentaram invadir uma embaixada dos Estados Unidos. Só que aquela não foi a primeira investida contra o país da América do Norte. Outros ataques separados contra os americanos também aconteceram na região. Um deles, inclusive, ocasionou a morte de um empreiteiro civil americano. Alguns estudiosos políticos chegaram a apontar que o ataque à embaixada foi um ato simbólico, com a intenção de servir como um estopim para outros ataques contra os Estados Unidos por lá. Independente das intenções, Donald Trump não gostou nada das ações. A inteligência americana tratou de localizar o general iraniano Qassem Soleimani para revidar. Me acompanhe. Acontece que Soleimani era a segunda pessoa mais importante do Irã. Isso, claro, depois do Ayatollah Ali Khamenei, o líder supremo do país. O general ocupava o cargo de comandante da Força Quds da Guarda Revolucionária Iraniana, tido como verdadeiro ministro das Relações Exteriores e o mentor dos maiores planos para o Irã no Oriente Médio. Ele era quase um herói para o povo, um verdadeiro ícone que saiu das sombras nos últimos anos, responsável por operações secretas e aparecendo em várias mídias pelo país. Dito isso, você deve lembrar que Soleimani foi morto, né? A inteligência americana descobriu que o general iria aterrissar no aeroporto internacional de Bagdá, em um avião particular. Ele se encontrou com um oficial iraquiano do alto escalão, chamado Abu Mahdi al-Muhandis. Ambos se dirigiram para um comboio e foram mortos por um bombardeio, realizado pelos Estados Unidos na área. Para alguns, era o estopim que faltava para o início da Terceira Guerra Mundial. Se as tensões já estavam altas naquele ponto, imagine como ficariam após um herói nacional ser morto. O líder supremo, Khamenei, chegou a afirmar que uma retaliação severa aguardava os criminosos. E eu deixo um questionamento para vocês. Até que ponto esse ataque americano se enquadra no quesito terrorismo? Soleimani foi responsável por liderar os atos do Teherã contra o contexto de pressão e sanções impostas pelos Estados Unidos por lá. Como líder da Força Quds desde o ano de 1998, ele teve importante papel nos conflitos da Síria, tendo armado a milícia xiita muçulmana e lutado ao lado deles, além de servir como conselheiro das forças do presidente Bashar al-Assad e de apoiar um grupo xiita paramilitar que combatia o Estado Islâmico. A verdade é que Soleimani era uma celebridade. As pessoas tinham extremo respeito, apreço e confiança nele. Só que, os americanos não viam assim. Para eles, Soleimani era o responsável por diversas matanças contra o país. E tirá-lo de cena era muito mais uma ação de intimidação do que uma declaração de guerra. Vale lembrar que os Estados Unidos sempre reforçaram as ações em que Soleimani teve partido e nunca esqueceram os atos que eles sofreram ao final de 2019. Trump acredita que também provou aos aliados na Arábia Saudita e Israel que ele ainda tem forças por lá. Tornando-se popular em 1980 e 1988, durante a guerra Irã-Iraque, o general subiu rapidamente na hierarquia, de responsável por entregar água para as tropas até o cargo de comandante sênior. Inclusive, foi a partir desse momento que ele estreitou sua relação com o líder supremo. As habilidades dele como estrategista logo o recompensariam como chefe das forças Quds, considerada por muitos países, além dos Estados Unidos, como uma organização terrorista. Foi Soleimani quem ajudou grupos xiitas, curdos e muçulmanos a lutarem contra Saddam Hussein, assim como o grupo paramilitar Hezbollah no Líbano e a organização Hamas na Palestina. Só que o general nem sempre foi um completo inimigo dos Estados Unidos.
Na época em que os americanos começaram as operações no Iraque e no Afeganistão, Soleimani, surpreendentemente, teve um importante papel a favor do adversário norte-americano. Me acompanhe. Os Estados Unidos não tinham nenhum vínculo diplomático oficial com o Irã, mas reuniões secretas ocorreram em Genebra e representantes de Soleimani confirmaram que o general apoiava as ações do país da América do Norte no Oriente Médio. Nesse caso, porque ambas nações queriam o afastamento de Saddam Hussein do poder. A situação durou até o momento em que o então presidente George Bush proferiu o discurso sobre o eixo do mal, que colocava a Coreia do Norte, o Iraque e o Irã como governos hostis e apoiadores do terrorismo. Obviamente, o discurso não agradou em nada às forças iranianas, que pararam de repassar informações valiosas sobre as forças no Oriente Médio e passaram a orientar ataques contra bases e tropas americanas para grupos militantes. Com a vasta influência que Soleimani tinha entre diversos tipos de associações na região, o general conseguiu ajudar a eleger muitas pessoas que ele mesmo havia escolhido para as primeiras eleições nacionais do Iraque. Enquanto os Estados Unidos consideravam as eleições um ponto de vitória para eles, a verdade era que Soleimani tinha quase todo o novo governo do Iraque em seu bolso. De fato, o nome dele estava na lista de principais alvos dos Estados Unidos há muito tempo. E não apenas pelas ações dele no Oriente Médio, mas também pelos planos internacionais para atacar os americanos. O general era um alvo legítimo do país, e a morte dele, com certeza, prejudicaria a capacidade do Irã em realizar operações nas regiões próximas. Bom, imaginar que o Irã não irá revidar é quase um absurdo por parte do país norte-americano. Ora, já até começou, e foi com outros ataques. Dessa vez, focados em 2 bases no Iraque em que tropas, tanto dos Estados Unidos quanto do Iraque, estavam presentes. Como as Forças Armadas receberam um aviso de alerta, os que estavam presentes nas bases tiveram tempo de se proteger em bunkers. Ainda assim, o Irã fez a ameaça de realizar investidas no território dos Estados Unidos, caso eles revidassem. Não sabemos quais as ações que o substituto de Soleimani, o general Ismail Qani, planeja, mas o sinal de alerta está ligado para os americanos e os aliados. Alerta esse que muitos consideram uma premissa para um conflito mundial. Ao contrário de outros contextos que geraram guerras, o Irã não é uma nação com poderosos aliados para travar algo grande. Sem contar que a situação política no Oriente Médio não é tão grave como as tensões que precederam a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial. Não estou dizendo que a situação não é grave, de jeito nenhum. Apenas que não é o suficiente para gerar uma guerra global envolvendo as principais potências mundiais. Relativamente falando, o Irã encontra-se em um cenário de isolamento, em que nem a Rússia ou a China, os tradicionais concorrentes dos Estados Unidos, estão interessados em arriscar o pescoço. Caso o Irã tome a decisão de retaliar militarmente os americanos, o que também poderia ser considerado uma declaração de guerra, a nação estaria praticamente sozinha. É provável que o país tentará atacar tanto os Estados Unidos quanto seus aliados de maneira secreta, por assim dizer. O Irã possui um vasto número de forças extraoficiais, aliados terroristas, milícias, grupos insurgentes e criminosos. Pessoas que, convenientemente, foram preparadas para tanto, todas muito bem treinadas enquanto Soleimani estava no poder, preparadas para atacar os interesses ocidentais indiretamente. Não é do Oriente Médio que vem um provável risco de uma guerra mundial, visto que a Rússia é o único adversário dos Estados Unidos que poderia gerar alguma influência. E mesmo assim, essa influência é limitada. Com os americanos retirando suas tropas da Síria, Vladimir Putin, presidente da Rússia, vai aproveitar para influenciar, de modo gradual, a região e também o Mediterrâneo. Apesar desses contratempos entre os Estados Unidos e a Rússia, é a China, por meio da violação de acordos internacionais no Pacífico Sul, que representa um verdadeiro risco de uma guerra mundial. A história é longa, então vou resumir para vocês.
Caso a China ache que os Estados Unidos estão transpassando as águas do seu território, lá no Pacífico Sul, e assim comecem a considerar a atitude perigosa para a nação, os militares chineses podem, ou até mesmo os americanos, começar um conflito que tomaria proporções globais. Por lá, a China possui bases militares em algumas ilhas, o que não é aceito por muitos outros países, e os Estados Unidos mantêm uma vigília constante na área. Ainda na região, a situação de Taiwan também pode aumentar o risco de um conflito, já que se tornou um Estado democrático independente e a China tem planos para integrar o país ao próprio território. Como os Estados Unidos apoiam o status quo de Taiwan, uma eventual investida na região poderia fazer com que os americanos tomassem partido e se iniciasse um conflito. Os estudiosos são sucintos em dizer que uma guerra, por agora, está fora de cogitação, visto que não existem conflitos de dimensão internacional, como aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra. E que a União Soviética, Japão, China, Alemanha e outros países da Europa e os Estados Unidos, ou seja, as principais potências da época, estavam envolvidas. A situação atual do planeta é uma bomba relógio? Acham que um conflito é iminente? Deixe nos comentários, curta o vídeo e assine o canal. E até a próxima. Tchau!